Olá, queridos. Hoje é o quarto vídeo com o tema Revelação, simplesmente revelação. Para nós termos entendimento sobre o livro de Apocalipse, eu estou apresentando esse tema. Bem, a relação de Apocalipse com a própria Bíblia é algo extraordinário. Eu já falei, vou tornar a repetir, que para você entender Apocalipse, precisa ser um bom estudioso da Bíblia, de Gênesis até Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. Após Judas vem Apocalipse. Se você já entendeu sobre Gênesis até Judas, já estudou, já meditou, você não vai ter dificuldade, principalmente se você se envolveu com o livro de Daniel, com o livro de Ezequiel, porque tem muita ligação de Daniel, de Ezequiel aqui com o livro de Apocalipse. Então, se você quer chaves para estar decodificando, porque o livro é cheio de códigos, cheio de signos. O que é signos? É um sinal que é indicando algo. É um sinal que indica alguma coisa. Então, é um livro assim, cheio de sinais, indicando sempre alguma coisa, ou seja, cheio de signos, né? E aí tem que estar atento a toda a Bíblia. Não é em vão que o nosso Deus diz para meditar na palavra de dia e de noite. Então, vamos ver essa relação de Apocalipse com toda a Bíblia. A palavra Apocalipse é revelação. E nós sabemos que realmente isso que nós precisamos, de ter conhecimento de Deus, e Ele revela-se para nós pela sua palavra. Por exemplo, aqui nós temos esse livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus sobre Jesus. Nos outros livros você vê o Senhor Deus se revelando a nós através de homens escolhidos por Ele, homens que têm a natureza adâmica, que foram salvos, mas não era perfeito quanto Jesus, porque Jesus não nasceu do pecado, Jesus nasceu sem trazer a natureza adâmica, porque Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Então essa revelação vem de Jesus, sobre Jesus, Ele mesmo revelando sobre Ele. Então o livro de Apocalipse é um livro que deve ser de muito interesse de todo filho de Deus. Revelação de Jesus sobre Jesus. Então, certeza, outra coisa importante aqui para nós sabermos sobre o livro do Apocalipse é a certeza da atuação de Jesus após ter ascendido aos céus. Ele não esqueceu de nós, Ele procura estar sempre atuando em favor de nós, inclusive trazendo revelação no livro de Apocalipse sobre Ele. Necessidade de preparo espiritual é algo que não pode deixar de acontecer no livro de Apocalipse. Você vê sua necessidade espiritual e procurar viver na santificação. Se você ler Apocalipse, você não vai esquecer que deve ser santo como é santo o seu Pai que está nos céus. Porque só vai entrar no novo céu e na nova terra os santos, os íntimos de Deus. Aqueles que não são tímidos, que não são incrédulos, que não são homicidas, que não são fornicários, que não são feiticeiros, aqueles que não são idólatras, aqueles que não são mentirosos. Então tem que ter santificação. Sem santificação ninguém verá Deus. Então esse livro nos estimula a sermos santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Na verdade, toda a Bíblia faz isso. Porém, aqui, quando você vê falar de quem vai para o inferno, aí você se desperta ainda mais, porque neste livro se fala quem é que vai para o inferno. E aí você vai saber quais são os pecados que se faz e que vai nos levar ao inferno. E sabe também que esse Jesus que se revela aqui para nós, ele mostra que se nós o recebermos,
nós somos salvos se receber a Ele como Salvador. E se não deixarmos pecados acumulados, é que verdadeiramente provamos que somos salvos. Porque quem é salvo não tem pecado escondido e confessa o pecado e deixa. E a Bíblia diz também em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então esse livro nos desperta para isso. A não ter pecado escondido, a ter pecado confessado. Não, melhor não pecar, mas se pecar, confessar. Esse livro também é muito importante por trazer confiança nas profecias. O Senhor deixou escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que é para estar observando, crendo nos profetas. Que é algo que tem muita confusão sobre isso. Profeta é quem prega a palavra com fidelidade, fala a Bíblia como ela é, estuda a Bíblia para falar o que Deus realmente falou. É aquele que procura conhecer a Deus. E aí, quando conhece a Deus, vai falar o que Ele fala, não vai falar o que você quer falar. Então, esses são os profetas que trazem uma mensagem de Deus e que essa mensagem é justamente a sua palavra que já está escrita de Gênesis a Apocalipse. Todo profeta de agora, do nosso tempo, é aquele que prega a palavra, que estuda a palavra, que medita a palavra de dia e de noite e sabe que está falando realmente o que Deus falou. Tratando do valor da profecia, nós sabemos que Pedro também, o apóstolo Pedro, falou sobre profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 19 a 21, ele mostra a valorização da profecia. Nós vemos também o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, em Provérbios 29, versículo 18 a 20, diz que se não tiver profecia, o povo se corrompe. E o melhor de tudo é saber que o profeta é repetitivo. O profeta repete mensagem o tempo todo, que a ordem de Deus é essa. Profetize, fale. Eles não vão obedecer, mas é para falar. Eles não vão obedecer, mas é para falar. É assim que Deus diz aos profetas. Então, é muito importante estarmos ligados nesse livro, porque ele valoriza a profecia, que muitos estão rejeitando e por isso estão corrompidos. Porque a palavra diz, em Provérbios 29, versículo 18 a 20, que sem profecia o povo se corrompe. E o povo foge da profecia, ou seja, foge da palavra de Deus. Mas neste livro a gente se desperta para se aproximar de Deus, porque só vê a Deus quem tem santidade. Quem não estiver em santidade não vê a Deus. Bem, o contexto desse livro é o seguinte, contexto histórico. Ele traz revelação dada a João no ano de 80 e a partir do ano 80, mais ou menos, até chegar ao ano 95 depois de Cristo. Alguns acham que foi no ano 96. Eu sei que é dentro desse período aqui, mais ou menos, que de 80 até 96 ou 95, que acontece a revelação dada a João. Foi nesse período. Durante o reinado, era um período de reinado de Domiciano, um imperador romano perverso, que requeria adoração para ele, queria ser adorado, e por conta disso foi a perseguição terrível para os cristãos, porque o verdadeiro cristão não vai adorar um homem, e ele exigia adoração como outros imperadores também. Mas esse Domiciano foi terrível, foi por conta disso que João foi mandado para a ilha de Patmos, porque a perseguição, principalmente na Ásia, foi terrível. E João foi enviado para a ilha de Patmos por causa disso, porque ele não ia adorar a um imperador. E segundo a tradição, que tradição pode ser verdade ou pode não ser, alguns que escreveram a história paralela, enquanto a Bíblia escreve um assunto, tinha pessoas que se dedicavam a escrever dentro daquele mesmo assunto, mas não era inspirado, não era dentro da Bíblia, mas pode ter a verdade e pode não ter. O que é certo é que, segundo o que escreveu esse historiador, que falou que o João, nosso querido João, que passa por esse sofrimento e também é agraciado por Deus por ter o direito de ter essas revelações,
Ele, antes de ser mandado pelo Domiciano, castigado porque não ia adorá-lo, né? Não ia adorar o imperador, e foi levado para a ilha de Patmos. Antes disso, diz a tradição que João foi colocado dentro de um tacho de fogo fervendo e não morreu. E porque ele não morreu, é que o Domiciano, como diz assim, logo que esse traste não morreu aí, então manda ele para a ilha de Patmos. Claro que o Senhor Deus Jesus já tinha falado, lá nos evangelhos nós vemos a passagem onde Jesus fala que João iria, se ele quisesse, ia deixar João durar, ficar mais tempo, ter longevidade, coisa que não aconteceu com os outros apóstolos. Ele viveu até a velhice, não morreu da maneira que os outros morreram. O Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, ele diz que de todas as mortes dos discípulos do Senhor Jesus naquela época, mas João, como Jesus já havia profetizado, ia ficar mais um tempo, viver mais, morrer velho e passar por este momento tão precioso de sofrimento, porque foi um sofrimento precioso. Tudo que se sofre por Jesus é precioso, e ali receber revelação de Deus sobre tudo isso que nós estamos falando. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui na certeza de que revelação, simplesmente revelação, é o livro de Apocalipse. É só revelação, não tenha medo. Deus se revela aos seus filhos. E através desse livro ele se revela, Jesus se revelando sobre ele mesmo. Então, nós vemos que nós temos também nesse livro o propósito de saber os eventos que vão ocorrer, que muita gente tem medo, não é? Mas não tenham medo, porque os juízos de Deus que vem por aí, Deus é bom. Os juízos dele, você que é um filho de Deus vai entender e não vai ter medo, porque o juízo de Deus é juízo, é justo mesmo, né? Então a gente não vai ter medo de um Deus que julga com justiça. Então não tem que temer, nós só temos que vivermos na intimidade com ele, como João viveu e como todos os apóstolos viveram, para poder estarmos também gozando do novo céu e da nova terra, porque os juízos dele não vai ter nenhum mal para nós, porque sabemos que fomos escolhidos e vamos viver com ele para sempre. Por que temer os juízos de Deus? Claro que o Senhor pode nos poupar, como poupou o povo dele lá no Egito, que teve as pragas, mas o povo foi guardado. Só é você confiar, o Senhor vai guardar a sua igreja. Você realmente faz parte da igreja do Senhor Jesus? É salvo? Tem certeza que tem o Espírito Santo dentro de você? Então, por que temer os juízos de Deus? Vamos continuar estudando o livro de Apocalipse com muita paz e muita tranquilidade. Então, ele tem esse propósito de nós sabermos dos eventos que vão ocorrer, coisas terríveis que vêm por aí. Sabemos que nesses eventos que vão ocorrer, o que nós precisamos tão somente é de ter preparo espiritual, viver na santidade. Esse livro também tem o propósito de mostrar a estrutura do livro. É um livro muito bem estruturado, muito bom, uma literatura de excelência, como toda a Bíblia. Então, é isso que nós precisamos por isso que precisamos estar interessados em ler Apocalipse, como toda a Bíblia. Até mesmo porque se você não lê toda a Bíblia, não entende Apocalipse. Então vamos firmes naquilo que Jesus falou, meditar na palavra de dia e de noite. Deus está nos abrindo os olhos, porque são os últimos dias da igreja na terra, e o povo de Deus entrou numa decadência total de religiosidade, não sabe o que pegaram a Bíblia, é o tempo todo somente ouvindo pessoas que estão trazendo mensagens mentirosas, que vai estar amaciando o ego da gente, e a gente abandonou a Bíblia, e o Senhor trouxe de volta o livro dele, porque já está no final e nós precisamos meditar de dia e de noite. Não é em vão que nós estamos meditando na palavra de dia e de noite em nossas casas. Deus trouxe de volta o livro para a nossa vida, a Bíblia, que é a sua palavra.
Louvado seja Deus. Vamos ver o exemplo de chaves. Já falamos que a principal chave é o Espírito Santo, para nós decodificar, abrir desvendar esses códigos, que o livro é todo de códigos, todo de signos. Eu já disse para vocês, signos são sinais que indicam algo. Então, é todo de sinais que está indicando sempre algo que nós temos que desvendar, temos que saber. Não tem sinais aqui em vão. A linguagem é toda de sinais e de código, mas tudo revelado. Basta ler a Bíblia toda, que as respostas estão na própria Bíblia. João, ele desfecha o final do Armagedon, por exemplo. Vamos ver logo aqui, algo para se desvendar, para se saber. João desfecha, você já viu falar no Armagedon? Pois João, aqui no Apocalipse, nessa revelação, ele desfecha o final do Armagedon e usa o secamento das águas do Eufrates. De onde veio essa ideia para João? Na própria Bíblia. Você vai encontrar na própria Bíblia sobre esse Armagedon, sobre esse secamento do Eufrates. Tudo está na Bíblia e João não está inventando nada. Ele teve visão dos céus e visão de coisas que realmente a Bíblia já registra. Então basta a gente ser um bom leitor da Bíblia, no nome de Jesus, em vez de estar iludindo o povo, somente trazendo mensagens que vai amaciar o ego. Vamos falar da Bíblia como ela é. Essa ideia, com certeza, do que João está falando aqui, veio da Bíblia. Tudo que está aqui sobre Armagedon, sobre o secamento do rio Eufrates, veio da Bíblia. É um paralelo com o livro de Isaías, sobre o fim do cativeiro babilônico. Como eu já disse, se você vai encontrar um assunto difícil aqui no Apocalipse, você vai encontrar a resposta no outro livro da Bíblia. Como aqui, nesse caso do Armagedon, você vai encontrar em Isaías sobre o fim do cativeiro babilônico, e o livro do Êxodo com a abertura do Mar Vermelho. Está tudo ligado aqui. A gente vai com paciência, vai lá ver a referência sobre uma abertura do Mar Vermelho, sobre o cativeiro babilônico, e veremos a resposta do que João está falando aqui sobre o Armagedon. A visão das almas que aparecem debaixo do altar, que aparecem em Apocalipse, já viu lá escrito? As almas dizendo, quando o Senhor vingarás o sangue, o nosso sangue, já viram sobre isso? Aparece em Apocalipse capítulo 6, visão, é uma visão ética hebraica, é algo que os hebreus já sabiam, é algo que já está escrito na Bíblia, fazendo referência ao sangue, que é vida, e que já estava se referindo sobre esse sangue, que é vida, em Levítico capítulo 17. Para os judeus aqui, já é uma visão ética hebraica, já é algo que eles conviviam com isso. Os hebreus são os judeus, o povo de Deus, e eles tinham conhecimento dos sinais, eles pediam sinais, eles aprendiam através de sinais. Então, Apocalipse para eles não era difícil. E o que está falando aqui sobre as almas que estão pedindo a Deus para se vingar do sangue que foi derramado, está se referindo justamente ao valor do sangue que está escrito em Levítico 17. Então, tem que andar na Bíblia, tem que caminhar na Bíblia. Eu já fui a Israel, graças a Deus, e sei quanto é lindo você caminhar pela Bíblia. Na Israel você pisa, você vai caminhando pela Bíblia, passando por aqui onde Jesus passou, vendo o que Jesus fez aqui, o que Jesus fez acolá. Então é lindo demais. A mesma coisa é aqui, para você chegar a conhecer Apocalipse, você vai pisando, você vai caminhando pela Bíblia e você vai encontrando todas as respostas. Não deixe de confiar no Deus da Bíblia. Ele diz que a sua palavra não vai passar. Tem que confiar, a palavra, tudo vai passar, até quem zomba da palavra, até aqueles que não querem ler a palavra, que está zombando da palavra, vão passar. Todos nós vamos passar, mas a palavra não vai passar.
Então isso é maravilhoso, você viver desse jeito o tempo todo, meditando na palavra de dia e de noite. Leve seus filhos a ser assim, conduza seus filhos na meditação da palavra. Tira o celular da mão dos seus filhos e põe a Bíblia na mão dos seus filhos. Para isso é preciso que tenha pais que realmente sentem com seus filhos, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Tem que fazer do jeito que Deus ensinou. Sentar com os filhos. Por que seu filho está nessa doença terrível de celular? Porque você não senta em casa para estar estudando a Bíblia com ele. E foi tudo que Deus pediu, para meditar na palavra de dia e de noite. Falou para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da vossa boca as palavras deste livro. Eu não sei por que você ainda resiste. Jesus está voltando. O que você quer fazer mais nessa vida? Hein? Tem mais alguma coisa para você fazer? Você não acha que é muito melhor Jesus te encontrar meditando na palavra com sua família? Em vez de celular na mão, o tempo todo na mão do seu filho, você sentar com seus filhos? Em vez de estar o tempo todo achando que seu marido é incrédulo, que seu marido é isso, é aquilo, em ter disso, sentar com seu marido e estudar a Bíblia com ele? Em vez de você, marido, achar que sua mulher é isso, é aquilo, sentar e estudar a Bíblia com ela, não acha que é bem melhor? Vai alcançar a misericórdia de Deus, de estar naquele grande dia preparado e não negar o nome de Jesus, seja qual for a perseguição que vier sobre nós. Então, essa visão da alma que você vê lá, muitos não sabem por quê, né? Por que essa visão de Apocalipse capítulo 6, dizendo, até Senhor, quando vai... E aí inventa uma porção de coisa, diz que é isso, que é os mortos não sei de quê, que é isso não sei o que. E tudo é por falta de estudo da palavra. Se estudar a palavra, você vai desvendar tudo, vai ter a chave que vai abrir os códigos, os sinais, os signos, e vai saber que é justamente um assunto que era íntimo dos judeus. Levítico capítulo 17, quando fala das almas que estavam embaixo do altar, clamando, dizendo que queriam a vingança do sangue que foi derramado. É Apocalipse que eu estou falando. Apocalipse quer dizer revelação. Nos 22 capítulos de Apocalipse, João faz cerca de 2.000 alusões ao Apocalipse. Inclui também 400 referências diretas aqui. Momento, gente, aqui que esse telefone aqui tá atrapalhando essa situação. Desculpando aí. Então, João está aqui falando dessas coisas que ele teve a visão e que nós precisamos estar ligado nessas revelações de tudo quanto ele viu, porque não devemos desperdiçar o amor de Deus, que é incondicional ao ponto de entregar o seu filho revelações sobre ele mesmo, para que nós estivéssemos sabendo mais dele, conhecendo mais a ele, porque o interesse de Deus é que estejamos conhecendo mais a ele, como está escrito em Oséias 6,6, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Então, nos 22 capítulos, João faz cerca de 2.000 alusões ao Apocalipse. 2.000 alusões no Antigo Testamento, perdoe aí, no Antigo Testamento, e inclui 400 referências diretas entre 90 citações literais do Pentateuco. É brincadeira? Nos 22 capítulos de Apocalipse tem tudo isso, 2.000 alusões ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento está todo envolvido, tem tudo com a resposta que nós precisamos em Apocalipse. Já imaginou 2.000 alusões ao Antigo Testamento, que está contido
como referência lá aqui no livro de Apocalipse. Então, é dependência total da Bíblia para a gente entender Apocalipse. Inclui também 400 referências diretas, entre 90 citações literais do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, citações diretas, literais do Pentateuco, e dos profetas também. Então, é toda a Bíblia chave para desvendar os códigos de Apocalipse. Toda a Bíblia é o que temos como chave para sabermos o que Deus está nos revelando em Apocalipse. Louvado seja Deus. Outro ponto importante para você saber a resposta que está em Apocalipse. Aqui eu disse para vocês que revelação, simplesmente revelação, não é? Então vamos ver mais outra. O outro ponto. A imagem do Cordeiro com 144 mil. Você já viu isso? A imagem do Cordeiro com 144 mil. Esses 144 mil de Apocalipse 14, 1. Isso é uma reprodução de uma cena de Salomão. Imagine agora, de Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. No monte, essa reprodução de Salomão no monte, com todo Israel. Então, Salomão no monte, o rei Salomão no monte, com todo Israel, é o que está se referindo em relação a esses 144 mil, que é tanta doutrina, tanta conversa dos 144 mil, mas a resposta está em essa resposta de Apocalipse 14, 1, dos 144 mil, está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. Já deu para entender? Apocalipse 14 tem como resposta para o seu entendimento e para o meu entendimento em 1 Reis 8:1, mostrando que aqueles 144 de Apocalipse 14:1 é justamente Salomão no monte, com todo Israel, com todo o povo de Israel, no monte Sião. Está vendo você? Temos que estudar, só estudar. Deus requer que medite de dia e de noite. Foi em vão que ele pediu isso? Ou ele não deixou isso escrito? Você sabe que é uma necessidade de meditação de dia e de noite. Na nossa casa não tem outra coisa a fazer. É o tempo todo, enquanto descansa almoço, enquanto descansa café, enquanto descansa jantar, sempre lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Onde ela está sendo lida, tem revelações, tem presença de Deus manifestada, porque é a palavra de Deus, que não volta vazia. Daniel fala no capítulo 22, há um Deus no céu que revela mistérios. É a mesma expressão que João vai usar. João substitui a frase de Daniel no final dos dias, ele substitui pela palavra logo rapidamente. Então tem sempre assim uma frase que está lá no versículo, lá no Antigo Testamento, que está associada a uma frase que está aqui no Apocalipse. Então, é o tempo todo a gente dependendo de ser um bom estudante da palavra de Deus. Graças a Deus, vocês conhecem, né, o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, conhecem também a apóstola Rainha Nascimento, que foi agraciada por Deus para estar recebendo esta visão de que o livro deveria ser estudado, a Bíblia deveria ser estudada. A apóstola Rainha Nascimento teve de Deus a ideia de fazer o discipulado com capítulos semanais da Bíblia, sem saber que esta revelação já era para a resposta do que Deus requer de nós. Deus requer de nós justamente esse entendimento da palavra, esse estudo diário da palavra, porque o nosso discipulado chegou à dimensão de ser um estilo de vida, porque não fica somente de 8 em 8 dias, mas dentro da nossa casa, diariamente a gente estudando. Isso é mesmo graça de Deus. Eu sei que não valho nada, não sou nada, mas dessa vez Deus fez para surpreender de uma maneira tão grande que eu estou sorrindo com as paredes. Como é que Deus pega a mim, que não sou nada, para me entregar uma tão grande
visão, preparar um ministério para esperar por Jesus, para os novos céus e a nova terra, porque o preparo é esse, viver a palavra e viver Jesus. Jesus é a palavra. Então, louvado seja Deus, glorifica o Senhor pelo privilégio e só tenho que dizer glórias e honras para Ele para sempre, que somente Ele pegou o que não é para fazer ser, pegou a mim que não sou nada para estar levando esta terra aos pés do Senhor Jesus. Tem outra maneira de se levar as pessoas a Jesus se não for vivendo a palavra de 24 horas por dia? Você vivendo a palavra, as pessoas veem Jesus em você. Se na sua casa você e sua família estão vivendo a palavra, como viver a palavra sem abrir o livro para ler o que é a palavra quer que a gente faça? Por isso que o Senhor nos escolheu para ganhar essa cidade para o Senhor. Louvado seja Ele, para sempre. Então, estamos aqui entendendo que tudo depende da Bíblia. Daniel fala no capítulo 22 isso, sobre as revelações, sobre o que nosso Deus é um Deus revelador. Louvado seja Deus. João substitui a frase de Daniel no final dos dias. Ele substitui pela frase logo, rapidamente. Também faz isso. Precisamos compreender sobre santuário também. Santuário é um tema muito importante, importantíssimo para compreender Apocalipse. Santuário funciona como um pano de fundo da obra de Cristo. Essa palavra santuário é fundamental para nós compreendermos sobre Apocalipse. Então, em favor da salvação humana, o Senhor deu a sua vida por nós e nós temos esse santuário que funciona como pano de fundo. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui esse santuário, essa palavra, esse esclarecimento que Deus nos dá também em relação ao santuário. Isso ocorre em 3 níveis. Primeiro é quando João menciona o templo, a mobília do santuário, 7 taças, 7 tochas, incensário, arca do Senhor, arca da aliança. E tudo isso tem significados. E João está com esses significados, com essa mobília do santuário lá em Apocalipse. E tudo tem significado. Temos que entender o cordeiro no santuário, temos que entender o ciclo de festas anuais, religiosas, aparece de maneira indireta no livro de Apocalipse. As 7 partes de Apocalipse falando, 7 das partes do livro de Apocalipse está falando de uma introdução, falando de cenas do santuário celestial, antes das 7 igrejas, abertura dos 7 selos. Aqui são introduções do livro de Apocalipse. Tem 7 partes no livro de Apocalipse falando e que tem como introdução justamente o santuário celestial. Então nós temos, antes das 7 igrejas, abertura dos 7 selos, soar das 7 trombetas, ira das nações. Aparece primeiro uma cena do santuário celestial para falar da ira das nações. 7 últimas pragas, consumação escatológica, a Nova Jerusalém. Antes de cada uma dessas partes, está sempre se referindo ao santuário, cenas do santuário com um propósito. Simbologia do Apocalipse. Exemplo, mulher está se referindo à igreja. É tudo muita simbologia. Águas se refere a povo. Guerras. Nós vemos um sinal em relação ao ano, a ventos. Ventos nós vemos em relação a ventos, em relação à guerra. Chifre,
a relação a reino, a poder, cauda, a relação a falso profeta, estrela, relação a mensageiro. Então, há muita coisa para se ver de santuário, que tem respostas lá no Antigo Testamento, muita coisa para se ver nessas simbologias. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir, não é? Porque o Senhor tem muito a nos revelar. Eu já disse que o livro é revelação, simplesmente revelação. Nós sabemos que o livro é tão importante que despertou pessoas que não eram consideradas como homens de Deus, como por exemplo Isaac Newton. As leis físicas, ele se ligava nas leis físicas. Ele foi acima de tudo um grande estudioso de profecias, o Isaac Newton. Você talvez não tivesse essa curiosidade, procurando ver sobre isso, mas pessoas que a gente considera que não é um filho de Deus, que não é alguém que faz parte do povo de Deus, mas que estão ligados, são interessados em saber as revelações de Deus. E isso é um exemplo para nós. Nós ficamos por aqui. Temos o 5º vídeo que está vindo por aí. Você sabe que são vídeos de curta duração, de 15, 20 minutos, mas que cada um deles vai estar nos preparando a cada momento para amar a Bíblia, ter a Bíblia como realmente o livro de Deus, como um livro que vai nos levar cada vez mais a nos aproximar e conhecer o nosso Deus, e a ordem dele é que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Oséias 6:6. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus, em nome de Jesus.